Bom dia, pessoal. Hoje, 5 de setembro já, né? Segunda-feira. Minha palestra de hoje vai ser bem rápida. É baseada na palestra de ontem, sobre o que muitos médiuns já falavam sobre a Terra, né? Essa palestra de ontem, inclusive, eu pesquisei em uma palestra do... Essa palestra não, esse comentário, né? Porque eu não estou dando uma palestra, tô gravando um vídeo. Eu me baseei numa palestra do Robson Pinheiro, que eu citei ele no rodapé da minha gravação, né? Devido à quebra de direitos autorais. Mas eu acredito que ele não vai se importar, porque ele mesmo próprio manda a gente pesquisar mais, né? Sobre, antes de Chico Xavier, muitos médiuns, desde 1700, né? Eu fiz algumas anotações ontem, mas eu não sei se ainda estão aqui, né? 1743, Emanuel Swedenborg, Catarina Elise Müller, Henri Gaston, o Sr. Keno, né, que publicou um livro, né, por meio de um espírito superior, falando sobre outros planetas, outras vidas em mundos mais elevados, né? E antes deles, Platão, né, Sócrates, Mozart, era um espírito de luz, né? O próprio Nostradamus, que escreveu em quadras, né? Muitas previsões que já aconteceram. Ele era um médium, era um espírito muito iluminado, mas ele tinha que escrever em quadras codificadas, porque se os católicos na época, a Inquisição religiosa católica, né, que dominava praticamente o planeta inteiro, tudo girava em torno da igreja, né? Essa pessoa que era suspeita desse tipo de adivinhos, de mediunidade, eram queimados como bruxos na fogueira. Olha só como era a, o catolicismo antigamente, né? E até hoje, não estou aqui para criticar, até hoje o catolicismo espalhado pelo mundo inteiro, a gente vê coisas, né, feias pelo o Vaticano mesmo, os próprios papas se envergonham de coisas que acontecem. Não vou discutir aqui, mas os noticiários estão cheios de coisas horríveis, indescritíveis, né? Como estupros de crianças, como molestação dentro do próprio Vaticano, enfim. Não mudou nada, né? E eu quero dizer o seguinte, que nós estamos sendo visitados por seres de outros mundos para ver o desempenho, nosso desempenho. Mas o desempenho, não desempenhamos nada ainda. De 500 anos para cá, do descobrimento do Brasil para cá, nós não desenvolvemos nada. Para isso tem até um próprio conto do psicografado por Francisco Cândido Xavier, que fala sobre isso. De um juiz, né, que foi convidado, um juiz que habitava os mundos felizes, as esferas superiores, foi convidado a vir na Terra para dar uma análise, dar um parecer sobre a justiça divina. Ele veio como convidado e a equipe do Irmão X, né, toda o acompanhou, até por um acaso, por coincidência, um tribunal onde estava sendo julgado um senhor que roubou uma mercearia de comida. Ele pegou comida de uma mercearia, uma coisa errada de se fazer, né? Eu não estou defendendo nenhum criminoso aqui. E ele, depois dos 40 anos, não tinha mais muitos filhos, não tinha mais como trabalhar, arrumar emprego. Ele se apropriou de alguns gêneros alimentícios
e foi, infelizmente, pego em flagrante e levado para o cárcere privado para ser julgado. Esse juiz, esse espírito superior, né, em forma de juiz, que veio dar um parecer a pedido de outros espíritos elevados também, de elevada grandeza, sobre a justiça divina, como andava a justiça divina na Terra. E nesse dia, o pobre condenado estava lá sentado no banco dos réus e, para surpresa de todos, o juiz que estava lá o condenou a 20 anos de prisão. 20 anos por ele ter pego carne, comer um pouco de comida para os filhos. Uma pena muito exagerada. Qualquer advogado de bom senso, responsável, qualquer criminalista responsável, que tenha responsabilidade, qualquer juiz responsável terreno hoje, sabe que foi uma pena exagerada, né? Poderia ter pego muito menos, fazer um serviço comunitário, alguma coisa assim. E o juiz tentou, esse grande juiz espírito, né, em espírito, tentou se comunicar com esse juiz, com os julgadores, mas foi em vão, porque eles estavam se preparando para, né, para ir a uma comemoração no palácio do governo daquele país, né? E o juiz acompanhou, foi até o palácio da governança, do governador, para tentar irradiar pensamentos bons para que ele revisse aquela pena grande. Mas por azar, das consequências, né, do juiz, o palácio, né, o palácio do governo, nesse dia estava sendo comemorado, está sendo feita uma grande festa, uma grande comemoração para um grande general que ia ser congratulado com diversas medalhas, né? Pela bravura, por ter ganho várias batalhas, por ter ceifado muitas vidas em batalhas, né? E era ele ali o homenageado da festa, esse general graduado. Então não tinha ambiente, o juiz não encontrou ambiente fluídico para emanações de paz, para que ele revisse. Um pedido do governador para o juiz poderia diminuir a pena para tipo 6 meses, sei lá, não é? Mas ele não conseguiu. E esse general congratulado foi responsável pela morte de muitas pessoas, muita gente. Ali naquele momento, centenas e centenas de almas estavam ali crivando ele, esconjurando ele de ódio, de raiva, por ele ter ceifado a vida de muitas famílias, de muitos homens, para ganhar uma determinada batalha. Enfim, o juiz do mundo superior não conseguiu êxito. No final do conto, o conto termina assim. Quando o juiz estava partindo, deu adeus para todo mundo, né? O orientador, a equipe do Irmão X, do Humberto de Campos, tinha um orientador, né? Era uma equipe grande. Porque o Irmão X foi um homem muito bom na Terra. Então ele estava no plano tipo nosso lar, pegando orientações, aprendizado, né? E o orientador, depois de muito silêncio, alguém perguntou: amigo, e nunca mais houve notícia do juiz? Qual foi o parecer que ele deu? Desculpe, porque apenas ele apenas acenou com a mão e foi para o mundo, voltou para o mundo feliz de onde ele viera. Aí o orientador da equipe do Irmão X, né, respondeu: sim, nós tivemos notícias dele. Ele falou que havia algo de errado na justiça humana entre os homens e pediu um prazo de 500 anos para voltar aqui de novo e para dar outro parecer. Olha só, um prazo de 500 anos, né?
Então, gente, eu até escrevi de madrugada que eu perco o sono e tenho que escrever rápido, senão eu esqueço. Então, gente, enquanto aqui na Terra existir ódio entre os homens, preguiça, covardia, inveja, orgulho, maldade e falsidade suficientes na Terra, né? Enquanto existir essas mazelas, ódio, preguiça, covardia, inveja, orgulho, maldade e falsidade suficientes na Terra, sempre teremos que ficar nesse vai e vem de reencarnações sucessivas e incessantes para aprender, né? Por muitas e muitas existências, centenas de encarnações. Eu estou falando de centenas de encarnações, até aprender. Porque a pior coisa que existe é uma pessoa invejosa, uma pessoa covarde, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa falsa, uma pessoa que odeia as pessoas, outras, né? Tiram vida de outras pessoas, guardam rancorosas, não aceitam derrotas, se acham donos da palavra. Ninguém pode contestá-lo, porque a palavra dele é a última. Tem razão de tudo, já nasceram sabendo. Então, enquanto existir esse tipo de gente na Terra, né, haverá necessidade que esse tipo de gente passe, viva muitas e muitas vidas, talvez centenas de encarnações, né, até aprender o que eu notei, até aprender o que Jesus mostrou para o mundo quando esteve entre nós em Jerusalém. Ele padeceu na cruz calado, ele suportou o julgamento de Herodes, Antipas e Pôncio Pilatos calado, né? O único que defendeu foi aquele general que deu razão para ele, mas ele era cortado toda hora por Pôncio Pilatos e Herodes Antipas. E esse general hoje, eu não sei o nome, eu vou pesquisar, ele hoje é um espírito de luz. Foi o único que defendeu Jesus Cristo, né? Contra, porque se ele não mandasse levar Jesus Cristo, ele seria decapitado imediatamente, né? Eu teria sido decapitado, eu aqui, teria sido aceitado ser decapitado. Mesmo que fosse acusado pelo Espiritismo de estar praticando um suicídio inconsciente. Mas eu jamais levaria Jesus Cristo para aquele calvário. Mas não era só ele que seria decapitado, seria a família dele inteira. Então ele pensou bem nos filhos dele, né? Não teve outra alternativa de mandar os soldados encaminhar ele para o calvário. Porque naquela época, Pôncio Pilatos era muito mal, a pessoa quando morre com 4 pregos aqui, essa musculatura da mão, suporta peso até de 1 tonelada, gente. Nos pés, no peito dos pés, Jesus ficou pregado, é uma dor indescritível. Porque ele poderia mandar decepar o pescoço, a morte ia ser rápida. Mas ele queria que a pessoa sofresse por longas horas cruciantes, né? Então, voltando ao assunto. Enquanto existir gente desse jeito, gente preguiçosa, odiosa, covarde, invejosa, orgulhosa, maldosa, falsas, que se julgam dono da palavra, e nada os convence ao contrário, vão morrer sendo dono da palavra, nós vamos ter que viver muitas encarnações. Eu estou dizendo isso, mas eu não sou perfeito também, não fui perfeito, por isso que eu estou aqui, passando um problema muito grande, né, na justiça, que eu estou prestes a acabar, né? Respeito os justiceiros, não concordo com o que fizeram comigo, mas eu respeito. Respeito por serem justiceiros de um órgão federal, né? Fui absolvido num processo federal, mas fui punido num processo administrativo por uma perseguição discriminada à minha pessoa. Isso ficou provado. Meus advogados estão recorrendo, não sei se eu vou ganhar,
mas eu tenho minha consciência tranquila, porque eu impedi que um ato horrendo fosse praticado. Eu impedi que um servidor público se apropriasse de uma propriedade rural em uma cidade próxima. Quem ouvir essa palestra vai saber do que eu estou me referindo. Não permiti que ele tomasse uma propriedade rural titulada, uma propriedade passada de herança de pai para filho. Não permiti que ele requeresse uso capião. Isso ocorreu em 1994, 93. Eu fui perseguido por 20 anos. Mas eu não estou aqui para falar de mim, porque eu não sou perfeito também. Não estou atirando pedra em ninguém. Mas a partir daí, eu fui tido como um delator de inspetores do meu órgão, né? E suportei tudo, né? Estou suportando com muita dor, com muito sofrimento, muitas lágrimas copiosas saem dos meus olhos à noite, mas eu vou vencer essa batalha. Mas por que aconteceu isso? Coisas remanescentes do passado. Algum problema eu tive com essa pessoa. Não tem a menor sombra de dúvida. Alguma coisa eu tive com a pessoa que me delatou, que gerou esse processo todo, né? O próprio juiz federal viu que houve maldade, me fez uma pergunta, uma única pergunta, fora do processo. O senhor acha, seu Lauro, que o que aconteceu com o senhor foi fruto de uma perseguição? Eu falei, eu acho. O senhor pode falar a respeito? Posso. Eu falei. Foi 5 minutos que eu falei. Meu depoimento foi 8 minutos. No final ele falou, o senhor acha que foi... Ele não entrou no processo, não abriu as páginas. O senhor acha que foi isso que ocorreu, que gerou esse processo? Foi. Virou para o procurador da República. O senhor tem alguma pergunta? Não, senhor. O senhor está liberado, senhor Lauro. Então são esse tipo de coisa, essas maldades, né, que acontecem. Mas por que aconteceu isso comigo? Com toda certeza, sem sombra de dúvida, eu tinha compromisso com esses inspetores em vidas passadas. Vai saber quando? 100, 200, 300, 400 anos para trás. Na Roma antiga, não sei, quem sabe, né? Então a minha conversa de hoje era essa. Eu não queria entrar nesse assunto, mas meu assunto estava ligado a isso, né? A maldade dos homens. Então vamos mudar, né? Você vê o senhor Putin querendo tomar ele quer refazer o mapa da Europa. Ele quer tomar para si os países que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, perdeu quando acabou a Rússia, a União das Repúblicas, né, o URSS, e virou um outro país. Ele quer tomar tudo de volta na marra. É muita maldade. Muitas criancinhas, muitas, milhares, estão sendo as vidas ceifadas. Famílias abandonando seus lares. Você vê aquelas filas de multidão indo embora, largando tudo. Perdeu casa, perdeu apartamento, perdeu móveis, só com a roupa do corpo. Prestação de contas haverá, com toda certeza. Prestações de contas multiplicadas 70 vezes 7 ou mais, né? O senhor Xi Jinping querendo tomar a ilha de Taiwan, que está produzindo, que produz. O mundo inteiro depende dos chips, que é 90% dos chips fabricados no mundo, uma máquina dessa, um celular, tudo, um rádio, tudo tem chip, né? Então pessoas assim haverão, né? São pessoas covardes, né? Falsas, maldosas. Ele, por exemplo, falou para o presidente Barack Obama, na época que ele era presidente, o Xi Jinping, que aquelas ilhas artificiais não eram para fim militar. E o Barack Obama, como sempre foi um bom presidente, no meu ver, deixou passar, mas outros se transformaram em bases militares. Então vamos finalizar a palestra, né, gente, com a oração, pedir aos grandes embaixadores do direito que orem do amor, que ilumine o senhor Xi Jinping, o senhor Putin, presidente da Rússia, e todos os países, os presidentes dos países que estão a favor desse pessoal,
ilumine os presidentes que fazem parte da OTAN, ilumine o senhor Biden, presidente da Rússia, para que não aconteça um cataclisma nuclear. Ontem eu conversei com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que lá eles estão com medo desse míssil Vanguard. Em 2018, ele fez um teste desse míssil, ele levou 4 minutos para dar a volta no planeta. Imagina quantos minutos ele vai gastar para chegar nos Estados Unidos. 2 minutos e meio, talvez 2 minutos. Não vai dar tempo de piscar, nem de levantar da cadeira. E nós não estamos falando de Hiroshima e Nagasaki. As bombas de Hiroshima e de Nagasaki, comparadas a essas ogivas poderosas de hoje, podem ser consideradas como palitos de fósforo, né? Uma interferência externa por meio de Jesus Cristo, não sei se vai ocorrer. No meu entender, poderia ocorrer, mas não ocorreu em Capela há 7.000 anos. Ele não mandou as naves espaciais de outros mundos interferirem. Lá houve uma guerra nuclear, um cataclisma nuclear. Hoje Capela é um planeta feliz, regenerado. As pessoas que provocaram esse cataclisma, eu já falei várias vezes e torno a repetir, as pessoas, os dirigentes dos países que provocaram, diretamente responsáveis a esse cataclisma nuclear que ocorreu no planeta Capela, que fica situado na constelação de Cocheiro ou Cabra, cuja NASA já descobriu essa constelação há mais de 30 anos atrás. Essas pessoas, esses espíritos foram levados para mundos pré-históricos por Jesus, porque a única forma que existe é o sofrimento, é o polimento um diamante bruto, ele tem que ser passado por vários processos de polimento. Um metal duríssimo chamado vídia, que consegue cortar até se transformar naquela pedra maravilhosa. Então, para esses espíritos se transformarem em espíritos bons, vão passar muitos anos. Vão comer e ser comidos. Porque em mundos pré-históricos, lá, eles aproveitam a carne humana quando alguém morre, porque não existe comida. Alguns mundos pré-históricos não existe nem fogo ainda. Quiron, por exemplo, é um planeta pré-histórico, não existe fogo ainda, é um planeta lindo. É 10 vezes maior do que a Terra, tem mares, montanhas, né? A NASA já descobriu esse planeta também. Mas só que os animais que habitam lá são aqueles dinossauros enormes, pterodáculos, aqueles que parecem pássaros, mas pesam, parece um avião, chega, pega um bicho daquele de 1 tonelada, sai voando e já come ele voando mesmo. É lá que eles vão morar. Nesse planeta ainda não existe fogo. Outros já começaram a descobrir o fogo. O problema é que o espírito não retroage, não regride. Eles vão estar ali mudos, sem poder falar, né? Mas quando em desdobramento espiritual, eles vão entender perfeitamente por que eles estão ali. Então eu não creio que possa haver eu já falei que pode ser que haja, mas eu tenho dúvidas que possa haver um cataclisma nuclear dessa magnitude. Os cientistas falam que um cataclisma nuclear dessa magnitude, onde se usam 5 ou 10 mil ogivas nucleares, pode afetar o alinhamento do planeta Marte, Mercúrio, que vão ser os primeiros a ser prejudicados. E que direito nós temos disso, não é? Então, eu vou repetir pela última vez, enquanto existir ódio entre os homens, preguiça, covardia, inveja, orgulho, maldade, falsidade, não é? Nós vamos ter que viver muitas vidas, para aprender os ensinamentos de Jesus, porque Jesus só ficou 33 anos aqui, coitado. Não deu tempo de fazer nada, já pregaram o coitado na cruz. E lá pregado na cruz, ele perdoou todo mundo. Quando que nós vamos chegar a perdoar um inimigo, né? Dar outro rosto? Ninguém faz isso. Raros trabalhadores do bem fazem isso, que estão encarnados na Terra. Raros, eu vou repetir, são raros os trabalhadores. Então eu finalizo as palestras de hoje, pedindo aos embaixadores que iluminem esses presidentes, como eu já falei,
E vamos rezar, pedir aqui nesse momento para os grandes embaixadores da medicina e do direito também, que visitem os presídios e alguns advogados, que quiserem, porque ninguém é obrigado a fazer isso, ir num presídio desse, uma vez por mês, pega 1 ou 2 ou 3 processos, que vão achar erros, olha para o juiz, isso aqui não podia dar preso não, ó. Ah, não, é mesmo. O senhor pode fazer a petição, doutor? Posso, faça agora. Vai lá, o preso assina, e o juiz já dá o alvará de soltura. Olha, doutor, esse cara aí que está preso tem mais de 1 ano, já venceu já. Tem que soltar ele agora. Ele está lá sofrendo, lá vai acabar pegando uma doença horrível. Ah, é? O senhor pode fazer petição? Posso, está aqui, ó. Já. Os médicos, que não são obrigados a ir, ninguém é obrigado a fazer isso que eu estou falando. Visite os lares espíritas, os lares católicos, evangélicos. Tem muitos lares de muitas religiões. É só escolher, porque tem muitas criancinhas doentes. As prefeituras de várias cidades do país, daqui de Uberlândia, tiveram que cortar verba por questões financeiras. Tem lares aqui que cortaram leite praticamente por menos da metade, né? E o estado de saúde dessas criancinhas é precário, né? Tem que levar nesses órgãos públicos, é demorado. Então o médico pega a enfermeira de socorro com a maletinha, vai lá, enche a amostra grátis, ó. Isso aqui é um tratamento rápido, ela vai melhorar. Mas se eu encaminho assim, vocês encaminham assim, que puderem para um hospital, né? Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso. Raríssimos trabalhadores fazem isso. Eu vejo nesse centro espírita, Serve Núcleo de Nazaré, médicos fazendo isso. Mas são muito poucos. São muitos poucos, são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Então vamos pedir para Deus, para iluminar o homem, né? Para abrir seus corações. Mas tem o livre-arbítrio, você abre o coração se você quiser. Não, eu sei de tudo, eu já nasci sabendo. Deus cuida do resto. Um bom dia para todos, desejo uma semana de luz, né, de trabalho, todos felizes, com os filhos, levando os filhos para as escolas, e que ninguém adoeça e ninguém morra. Tá certo? Um forte abraço a todos.